encontrar o seu, só para ver. Ah, tá vendo? Apareceu para mim. Essa reunião está sendo gravada. Impressionante e abençoado dia para todo mundo, gente. Bora que o dia já começou, na verdade, o melhor dia. Nós só temos o hoje, o amanhã já se foi, o ontem já se foi, o amanhã não nos pertence. Então, bora fazer acontecer hoje, porque o dia promete. Promete muita coisa boa aí na mesa e nós vamos fazer aqui rapidamente uma conversa aqui. Quero trazer alguns insights, né, que eu tive nos últimos atendimentos e sei que muita gente às vezes torce um pouquinho, mas quanto mais cedo você entender que tudo começa na mente, que você precisa se conhecer para poder ter sucesso, mais rápido vai vir o resultado, né? Porque o resultado financeiro, ele é uma consequência. Ele não pode ser aquilo que nos move, tá? 100%, claro. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa vender, mas o resultado financeiro, ele vai vir como, de fato, uma colheita, né? A gente planta para colher. Então, eu quero trazer para vocês uma percepção em relação a como iniciar uma venda. Onde começa uma venda, na verdade? Tá todo mundo me ouvindo bem? Acredito que sim, né? Faz um joinha aí quem tá com a câmera aberta, só para eu saber, porque eu tô com um fone aqui. Então, eu tô dando uma olhada aqui do lado, tá, gente? Mas é por conta da anotação. Não vou compartilhar a tela, vou ser bem objetiva. A venda não começa no produto, na ligação ou no atendimento. Ela começa na mente, tá? O objetivo aqui para vocês é alinhar a nossa mente com a nossa energia e com a nossa ação para vender mais e com mais propósito. Nós estamos lidando com pessoas, não com robôs. Então, enquanto a gente não trouxer essa perspectiva, cara, eu preciso atender o meu cliente, mas eu preciso fazer como se eu estivesse sendo atendida. Eu preciso ser atendida com um olhar criterioso, sabe? Então, vamos lá. Escolher vender é escolher se relacionar. Muitas vezes a gente foca, eu preciso vender, eu preciso estar com meu cliente em potencial, eu preciso fazer uma venda grande. Só que antes disso, a gente precisa saber, entender que a gente precisa se relacionar. Num outro momento, eu já passei para alguns de vocês já assistiram esse treinamento, que eu falei muito sobre a intencionalidade. A gente precisa ser intencional. E como gerar essa intencionalidade? Justamente através de relacionamento. Com quem nós temos nos conectado que vai nos dar acesso para as pessoas que nós queremos sentar à mesa. Então, a venda começa no relacionamento. A gente precisa, volta a falar, ser interessante e não interesseiro, tá? É gerar valor na vida daquela pessoa para que futuramente as portas se abram. Nós fizemos uma visita a um determinado cliente em potencial em Campos para gerar uma conexão. Nós chegamos, valorizamos o trabalho dele, perguntamos como funciona e quem não quer contar do seu próprio negócio. Isso tudo faz parte da venda. A conexão e o relacionamento que foi criado naquele momento já começou a trazer alguns frutos. Um convite para um evento. Olha, vem aqui, participa aqui comigo de um treinamento. Aconteceu a venda? Ainda não. Nós estamos na fase do relacionamento, tá? Eu digo que aconteceu a venda propriamente de fechamento, né? Mas a venda, na verdade, já começou. Então, se relacionar com o outro, exige primeiro conhecer a si mesmo. Quantas vezes a gente pesquisa, sabe da vida do empresário que nós queremos ir, sabemos tudo que ele gosta de fazer, tá? E quando chega na hora do atendimento, a gente sente uma trava. Você já gerou conexão, já gerou relacionamento, mas na hora não fluiu. Por quê?
Será que é porque o cliente tem algum problema? Não, é porque nós mesmos, eu, Pamela, não me conheço o suficiente e não gerei uma energia suficiente para poder realizar o fechamento com aquele cliente que tinha tudo para fechar. Então, antes de você querer fazer o fechamento com o cliente, de se relacionar com o cliente, você precisa se relacionar consigo mesmo. Quantos de nós, gente, fugimos de um encontro conosco? Você pode parar e observar. Todo mundo tem uma gaveta que guarda umas coisinhas. Ah, isso aqui eu vejo depois, né? O guarda-roupa pode às vezes estar impecável, mas tem lá uma porta ou duas gavetas que tem aquele monte de coisinha que a gente vai jogando. Por que que aquilo a gente vai jogando ali e vai ficando e passa 5 meses, passa um ano e a gente não mexe naquela gaveta? Por quê? Porque demanda energia, demanda um tempo para você ali olhar aquilo que ficou para trás. Na nossa cabeça funciona assim: nós somos pessoas totalmente racionais, não é isso? Nós raciocinamos para muitas coisas. Só que às vezes a gente deixa de ser intencional para resolver as nossas próprias questões. E aí é muito fácil parar na frente do espelho para fazer uma maquiagem, como eu fiz hoje, ajeitar o cabelo. Mas é muito difícil parar na frente do espelho para falar assim, Pamela, o que está acontecendo? Em que você precisa mudar? Gente, a coisa mais difícil que existe é nós pararmos para encontrar conosco mesmo. Então, Pamela, o que tem a ver isso na venda? Tudo. Porque se eu não estou bem comigo, se eu não resolvi as minhas questões e revisitei as minhas gavetinhas lá perdidas de coisa, eu não vou conseguir resolver algo relacionado ao meu cliente. E venda não é a venda de um produto é uma venda de conexão. Vender é emocional, né? E aí, eu quero passar para vocês que ontem foi uma situação muito simples. Eu vendi uma cota de 100 mil para um cliente em Campos, um cliente meu mesmo, né? Fiz conexão com ele lá. Ele levou a esposa. E, cara, foi assim: eu dei uma pincelada no produto, mas em um momento eu tive uma percepção porque a esposa me deu uma abertura. Ela falou assim: Olha, Pamela, o meu marido veio para fazer fechamento com você. Ele quer fechar porque ele quer dar um start na nossa vida, no nosso relacionamento. Só que nós conversamos ontem em casa, ontem não, tipo assim, tinha 2 dias antes que eles tinham conversado, colocado as contas todas no papel. E daí a gente resolveu que nós não vamos fazer mais dívida nenhuma, porque a gente vai quitar cartão de crédito, a gente vai fazer isso, aquilo, outro. Só que o meu marido, eu ia falar o nome, o meu marido, ele andou assistindo algumas coisas de investimento, e aí ele conheceu você, né, através da Demicon, e ele está muito empolgado para fazer, só que por mim não, a gente não fazia, porque a gente não está no melhor momento. Quando eles falaram isso, eles me deram uma abertura. E aí entrou uma coisa que eu tinha resolvido em mim há um tempo atrás. Então se conectou. Aí eu falei assim: olha, tá tudo alinhado? Vocês já sabem o que vocês precisam pagar por mês para poder ajustar todas as contas da família? Sim. Vocês conseguem encaixar uma parcela de no mínimo R$ 337? Aí o marido logo falou assim: não, é isso que eu queria. Eu falei: beleza. E vocês conseguiriam juntar R$ 100 mil dentro dos próximos 5 anos aí? E ela falou: não, com certeza não. Aí eu me conectei emocionalmente com a família e falei: gente, vocês têm quantos filhos? E aí nós fomos desenvolvendo aquele relacionamento ali. Ele é autônomo, vocês têm consciência de que provavelmente nós não vamos ter aposentadoria? Porque tem o microfone aberto aqui. Pronto. Então vamos lá.
Vocês têm noção de que talvez nós não tenhamos aposentadoria? E ele falou assim: não, eu sei disso. Eu falei: pois é, então vamos pensar no aqui e no agora? O que dá para você iniciar? Pâmela, 337 eu vou me desafiar e não vou deixar de pagar. Eu falei: beleza, é só isso que eu preciso ouvir. Porque se a gente for esperar a circunstância perfeita, gente, nós não vamos conseguir. E aí eu me conectei de outras formas, que eles deram uma outra abertura em relação ao relacionamento deles. Então, assim, veja que a venda envolve muita coisa. Então, por exemplo, se eu estou com problema em casa, se eu estou com problema com meu esposo, ou algum de vocês com o marido, e aí vocês se deparam com uma situação de dificuldade dessa, né? Tudo fica mais difícil de resolver, porque você também está vulnerável, né? Então, assim, quando você se resolve as suas questões, você é luz no fim do túnel para os seus clientes. Então, essa venda de 100 mil foi muito significativa para mim ontem, justamente porque eu pude ser 100% eu naquela venda, né? Não menosprezando e nem minimizando as pessoas que atendem comigo, porque eu amo e dou muito valor, reconheço isso. Mas quando você deixa de ser uma vítima, né, do sistema e começa a se posicionar e falar assim, não, peraí, eu dependo do Cláudio? Dependo. Eu preciso, na verdade, do Cláudio. Eu preciso do Dixon. Eu preciso do Ângelo. Mais do que nunca, né, Ângelo? Mas eu também preciso me desafiar. E à medida que eu resolvo os meus problemas, eu consigo ser luz para os meus clientes, tá? Então, você Renata, também. Renata não está conseguindo Oi? entender nada. Peraí, só desativando aqui. Se você conhece o seu jeito de vender, os seus gatilhos, os seus bloqueios, então entra nisso que eu acabei de falar agora. Eu, Pamela, tenho um relacionamento, uma vivência, uma experiência de vida. E essa minha experiência, quanto mais eu consigo resolver as minhas questões internas, mais eu me conecto com o meu cliente para resolver a deles. E aí, para finalizar, foi 100 mil, mas eu tenho certeza que eles vão voltar e fazer mais, porque o objetivo é aposentadoria imobiliária. E ele falou assim: eu estou muito feliz, porque esse foi o meu start. Eu falei: e eu estou muito feliz por você confiar na minha gestão, e eu vou fazer o melhor. Agora, uma coisa que é muito importante também é sobre o que você pensa sobre você. Porque todo pensamento, ele gera um sentimento, que gera uma ação e que gera um resultado. A gente aprende muito isso no método CIS. Quem não fez, faça. Muito importante. Então, se eu penso que eu vou chegar no cliente com segurança, com postura e vou fazer um fechamento, é isso que o meu cérebro vai entender. O nosso cérebro é o nosso maior boicotador. Ele nos boicota a todo e qualquer instante. Então, se você colocar aquela palavra assim, e se? Pronto, já deu errado. Então, a gente tem que ter aquela clareza assim, não, eu vou até o fulano de tal, eu tenho um sentimento de que eu vou conseguir, esse sentimento vai me gerar uma ação que vai gerar um resultado, né? Quando a Renata me trouxe um lead, nós atendemos essa semana, durante o início dessa semana, ela falou, Pamela, o lead é um gerente do Banco do Brasil. Gente, eu tinha tudo para falar assim, não, então eu vou falar com o Dixon, o que eu fiz, né? Dixon, você pode atender com a gente, porque é gerente de banco, então não tem tanta experiência. O Dixon falou assim, Pamela, eu tô indo para Juiz de Fora, não consigo, mas manda uma mensagem para o Ângelo. Eu mandei uma mensagem para o Ângelo e já estava se aproximando do horário do cliente entrar e nada de eu conseguir falar com o Ângelo estava em atendimento. Quando foi 11h40, mais ou menos, o Ângelo me mandou mensagem, Pô, dá tempo de eu entrar? Eu falei assim, dá, pode entrar.
Aí falei assim, ó, gerente do bebê. Eu só falei para ele ficar ligado lá. E aí, gente, por que eu tô contando isso? Porque eu tive um pensamento de ousadia de querer atender sozinha, sabe, com a Renata. E eu não arreguei. Falei, não, eu vou encarar, porque vai ser aprendizado. E aí eu gerei um sentimento de que alguma coisa ia acontecer para a gente fazer uma apresentação belíssima. E eu não sabia que ia dar tempo do Ângelo entrar, mas a mensagem ficou lá. E ele muito prontamente disse assim: posso entrar? Posso. Mandei o link. Isso gerou a ação. Olha só, se eu falo assim, não, desmarca aí, Renata, nós não vamos atender esse cliente. Ia acontecer o quê? O resultado ia ser negativo. Então, a coragem que eu tive de encarar, gerar um pensamento, que veio um sentimento de que algo bom aconteceria, trouxe a ação, que foi o Ângelo entrar na reunião. O Ângelo veio como ação. Então, trouxe um belíssimo resultado, porque o que o Ângelo explicou era uma pergunta muito específica sobre alienação do imóvel para o uso do capital. Eu tinha explicado, só que o Ângelo tem a expertise de banco, eu não tenho. Então, ele não entendeu, ele não ficou convencido quando eu expliquei. Mas quando o Ângelo explicou, ele ficou convencido, e aí, muito provável, na próxima semana, ele vai fazer um fechamento com a Renata. Então, um pensamento gera um sentimento que traz uma ação e que traz o resultado. Então, Pam, você ficou triste? Não, de forma alguma. Se eu tenho braço, que são vocês, eu posso contar com vocês, eu vou avançar. E assim também eu quero ser, né, para vocês. Naquilo que eu posso ajudar, eu também vou fazer. Tá? E assim, eu sou muito grata ao Ângelo. Gerou assim um valor enorme na minha vida, porque eu não sabia que eu poderia contar com ele como eu pude. Então agora eu já vou perturbar ele mais vezes, né? Vamos lá. Um exemplo didático disso, muito simples, um sapato. Um sapato, antes dele ser criado, ele foi pensado, né? Alguém, antes dele existir fisicamente, existia alguém que tivesse a ideia daquilo. Então, por isso que tudo que a gente pensa acontece. Então, se eu penso que um dia, no plano de carreira, eu quero ser um licenciado, dono de 10 lojas, e eu trabalho e me movo para isso, isso vai acontecer. Isso já existe. É preciso acessar, né? E aí eu ouço muito assim, algumas pessoas, né, de próximos familiares falam assim, mas você parece rica. Eu falei, eu não pareço, eu sou. Eu só estou acessando, porque eu já rica no que eles querem dizer é relacionada a dinheiro, né? Mas a parte financeira, porque riqueza não é dinheiro, a gente vai acessando aos poucos. Então, assim, o que você pensa sobre você? Quais são os seus pensamentos sobre si? Você pensa que você é governante, que você pode, que você faz, que você tem força? Ou você pensa que você é uma vítima, que eu não consigo fazer fechamento nenhum? Eu também, vários atendimentos não consigo. E tá tudo bem. Nós estamos plantando, não é isso? Então, depois eu vou ler o chat aqui que vocês mandaram. Então, o que eu penso sobre mim, de fato acontece. Não tem outra receita. Pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. Então, um sapato, antes de existir, foi pensado. Então, crie na sua mente. Crie, coloque a criatividade para ativar. E aí você vai viver uma vida extraordinária, né? Você também é uma fonte inesgotável de energia. Quando a sua mente está clara, sua venda é poderosa. E isso é um fato, porque enquanto nós estamos, para quem está iniciando, eu quero trazer isso, é muito natural a gente ser bombardeado de informação. E cada um no seu tempo vai condensar, vai organizar esses pensamentos, essas ideias em determinado tempo. Alguns levam um mês,
3 meses, 6 meses, eu tô há 1 ano aí agora que eu acho que eu tô começando de fato fazer a apresentação da forma mais coerente. Então, assim, quando a sua mente está clara, a venda é poderosa. Caminhando para o final, eu quero convidar vocês, apesar de só o Cláudio, eu tô vendo só o Cláudio aqui na tela, faça se quiser, tá? Fica bem à vontade. Quanto mais a gente se desafia, coisas boas acontecem. Então, eu queria fazer uma visualização guiada. Você fecha os olhos aí, eu não vou ver se você está fazendo ou não, mas vai ser bem rapidinho. E aí, eu quero, para quem nunca fez, né, uma visualização guiada, você vai começar a acessar um outro nível a partir de hoje, para quem nunca ouviu. Quem já está acostumado, vai só aprimorar, né? Fecha o olho, eu vou contar aqui 1 minuto, tá? Exatamente, e eu vou falar, e vocês vão buscar na mente de vocês, tá? Imagine que você está realizando a sua melhor venda. Pensa naquela power que você visualiza, aquele cliente mega importante para você, aquela mega conexão. Como você está se sentindo? Começa a pensar aí, como você se sente imaginando essa venda? Com quem você está falando? E se imagine chegando até essa pessoa. Se imagine aí apertando a mão dele, com o contrato já na mão. Qual que é a sua postura nesse momento? Comece a imaginar. O que você sentiu depois que você fez isso? Pode abrir o olho, que agora eu vou perguntar para vocês. O que vocês sentiram? Pode colocar no chat quem quiser, tá? É bem rapidinho para a gente não otimizar, né? Qual foi a diferença do seu eu atual para o eu vendedor ideal? Você conseguiu? Seja sincero. Você conseguiu visualizar você chegando para esse cliente com o contrato em mão? Podem ser sinceros com vocês mesmos, se não quiser escrever. Eu, na primeira vez que eu fiz uma mentalização guiada, eu não consegui visualizar nada. Nada vezes nada. Porque é muito difícil fazer isso. Então, assim, sejam sinceros consigo mesmo. Se você consegue fechar os olhos, imaginar algo acontecendo, parabéns. Mas muitos de nós estamos tão atolados na correria, com problemas, que a gente não consegue simplesmente se imaginar fazendo uma bela venda. E isso é muito sério. E se você está nesse contexto como eu estive, tá tudo bem. Você vai conseguir. É uma questão de treino. Antes de iniciar aqui, a Lília estava me ajudando com a minha voz. Imposição de voz, voz imposta. Eu preciso treinar. A minha voz é muito relaxada. Então, eu também estou no caminho, tá tudo bem. Então, esse você ideal já está aí. Só precisa ser acessado com intenção e consciência. Então, eu quero deixar 3 frases aqui para vocês, para finalizar o treinamento, que é: venda é ação. Mas a ação certa só vem numa mente certa. Então, nada do que você for fazer, se não estiver da forma correta, com o pensamento certo, nada vai acontecer. Sintonize a sua energia com a realidade que você deseja. Para de dar desculpa. Para de ser vítima. Fala, eu posso, eu faço, eu aconteço. E para finalizar, você não vende produtos, que isso é uma coisa que nós falamos muito, né? A gente não vende consórcio. Você transforma realidades. Mas tudo começa dentro. Dentro de quem? Dentro de mim. Dentro de você. Tá, gente? Então, assim, a venda é importantíssima. E aqui eu nunca trouxe nada sobre a Demicon, treinamentos mesmo, falando sobre o produto, porque eu ainda não estou nessa fase, não tenho vergonha de dizer.
Mas uma coisa é certa, se eu tenho alcançado alguma coisa diferente daquilo que talvez você está vivendo hoje, saiba, e aí eu falo na Demicon, falo na minha vida pessoal, em todos os aspectos, se você me conhece um pouquinho, saiba que não é por conteúdo, por técnica, na verdade. Tudo está aqui. Então, eu treino muito a minha mente para eu viver coisas extraordinárias. Então, tudo começa, de fato, dentro da gente, tá? Deixa eu ler aqui rapidinho o bate-papo. A Iramara falou que uma vez ouviu a frase que diz que as coisas acontecem 2 vezes. Isso aí. A primeira vez é na mente. Isso. Excelente, sucesso. A Lília colocou: a visualização é um trabalho fantástico que requer treino e hábito, porque deve vir carregada de emoção de forma natural. É difícil mesmo, Pamela, mas totalmente possível. Quanto mais real a sensação de estar vivendo aquilo, mais rápido chegará. Isso, ela tá dando uma dica aqui para vocês, para nós, né? Busquem o conteúdo. Pronto, gente. Se você acredita, você realiza. Cláudio, quer falar? Pamela, parabéns pelo treinamento fantástico, tá? Pessoal, partindo para a prática, nós temos aí vários furos de grupo que é realmente muito interessante para nós trabalharmos, em que o cliente investidor, aquele cliente que quer contemplar um pouco mais rápido, talvez vocês aí que têm clientes que estão querendo contemplar um pouco mais rápido, chamado grupos de furo, ou seja, furo de grupos. Temos 35 cotas disponíveis. Pamela, manda para o seu time que não tem ainda o AVA na mão. Grupo 760, um grupo que já está com 31 parcelas rodadas. Um grupo que já tem cotas de valorização. Ou seja, o cliente que entra agora já entra com 31 parcelas a menos, já pega uma cota valorizada, parcela de 70%. Ou seja, é um grupo que já está contemplando muita gente, é um grupo de cotas que vai de 770 mil a 1.198.000. Então, se você tem um cliente que queira contemplar um pouco mais rápido, ou até mesmo um cliente investidor, esse grupo ele tem todas as contemplações, ele pode embutir no lance livre, ele pode embutir no lance limitado, ele tem o lance embutido 100% da carta. Então, eu vejo que você hoje, sexta-feira, que sentou com aquele cliente, que ele está pendente, eu sei que em Campos tem gente com negociação alta, o cliente ainda não deu resposta, ou se você não sabe o que benefício dá para esse cliente, você tem essa opção. A parcela 70% só que o cliente ele tem 31 parcelas menos para pagar. O grupo tem muito caixa, então está entregando muito. Então, pessoal, pesquisem esses furos de grupo que aí tá. Liguem para os clientes investidores, mesmo com a parcela 70%. Para o cliente investidor, compensa ele fazer para investir e alugar imóvel, compensa ele fazer até mesmo para revenda de carta. Por quê? Ele já pega, no mínimo, 3 valorizações do INCC. Então, quando você chega na frente do cliente e fala, olha, eu trouxe essa proposta aqui e você ficou de pensar. Eu liguei para o meu diretor, o diretor disponibilizou uma proposta para mim em que tem um grupo com muito poucas cotas. E eu reservei uma cota para você. Você tem 31 parcela menos nesse grupo. Então, você já ganhou 3 valorizações do INCC. Se você entra agora, muito provavelmente a contemplação desse grupo vai acontecer nos próximos 36 meses. Então, você já faz o quê? Você já diminui aquele prazo que é de uma média de 60 para uma média de 36, porque o grupo já rodou 31 parcelas. Então, pessoal, é muito importante sair daqui. Pamela, fantástico o treinamento. Temos que ativar o gatilho mesmo, porque realmente é algo que muda a nossa vida, mas a gente tem que ficar também atento a isso. Autorizados, vocês que têm o AVA na mão, saíram dessa reunião, procura o furo de grupo que você tiver aí, que você achar que é viável, pesquisa lá, você sabe fazer isso, lê lá no CRM
quais as contemplações desse grupo, me acione o seu gestor, porque nós temos que colocar esses furos de grupo para fora. São oportunidades que não podemos deixar passar. Ok, pessoal? Ok, Cláudio, valeu. Estou à disposição, qualquer coisa é só me ligar. Valeu. Valeu, gente. Fica com Pessoal, Deus. Bom vou dia pegar para aqui o todos aí. aqui, pessoal, porque eu quero Valeu, falar com... gente. Bom dia. Abre o água aí, Luciano. Abre o água, João. Tem que esquerda. Então, vamos ver. Rafael, abre o água aí. Só clique que não tem. Isso.